Então, a gente pode ir começando com a apresentação. E aí, enquanto isso, se vocês quiserem desligar o microfone e a câmera, aí a gente já volta. Obrigada. Então, aqui vai ser um pouquinho da nossa apresentação de hoje. Primeiro, falar sobre quem é ISMT Berlin. Aí depois a gente vai falar um pouquinho dos mestrados, das opções diferentes que a gente tem de MBA. E depois disso a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas com os estudantes. Bom, para quem não conhece a ISMT, aqui do lado direito a gente tem o nosso campus, ele fica localizado no centro de Berlim. Aqui do lado esquerdo vocês podem ver uma imagem aqui que mostra a torre da TV, que é essa torre pontuda aqui, e é onde a gente é localizado. Então, não importa onde você esteja na cidade, é relativamente fácil de você chegar até o campus aqui em Berlim. A ISMT é uma escola de negócios que é focada em liderança, inovação e analytics. A gente foi fundado 20 anos atrás por essas corporações que estão aqui no canto inferior da tela. E a gente acha que, assim, ranking não é a única coisa que você deveria ter em mente quando você está escolhendo uma escola de negócios, mas é um fator importante quando você está fazendo a escolha, e a gente tem muito orgulho de dizer que a gente foi eleito o número 1 na Alemanha e número 8 na Europa. E, além disso, a gente tem a tríplice coroa de credenciamentos, que apenas 1% das escolas de negócios em todo o mundo possuem. Agora eu vou falar um pouquinho dos mestrados que a gente tem. A gente oferece 3 opções diferentes de mestrado. Todos eles são full-time, ou seja, em período integral. Eles têm a duração de 2 anos, começam em todo setembro, e eles são totalmente em inglês. Então, todos os nossos alunos não precisam se preocupar em saber falar alemão antes de se mudar para cá. E em todos os mestrados também você vai ter opções ali de intercâmbio internacional. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do Master in Global Management. Ele é focado em pessoas que querem ou trabalhar em função de gerenciamento, ou também com consultoria de estratégia. E nesse mestrado você vai adquirir conhecimentos e habilidades de negócios essenciais, você vai ter uma perspectiva global sobre negócios, uma imersão global por meio de estágio, projeto de impacto social e intercâmbio, e também você pode aprimorar o seu perfil com um certificado de finanças opcional que você pode aí adicionar. Então, você termina o mestrado com um certificado de finanças, além do seu diploma. Aqui tem um pouquinho de como funciona o currículo desse mestrado. Nos primeiros 2 termos, você vai ter ali os core courses, que a gente chama, são os cursos obrigatórios e são os fundamentais ali para você aprender um pouquinho sobre gerenciamento. Após esses 2 primeiros termos, você vai ter um estágio durante o verão. Esse estágio ele pode ser feito na Alemanha, em Berlim, pode ser feito em outros países também. Vai depender aí dos seus objetivos, e a gente tem um time de carreiras que vai auxiliar você a encontrar um estágio ideal que faça sentido para os seus objetivos. Depois disso, você vai entrar ali no período de eletivas, que você vai escolher os cursos que vão personalizar mais um pouco o seu mestrado e a sua jornada. E no 4º semestre você vai ter o Social Impact Project, que eu vou falar mais um pouquinho dele no próximo slide. E, no final, a Master Thesis. Bom, essas são algumas opções, eu não vou entrar muito em detalhe porque a gente não tem muito tempo e tem muita coisa para falar hoje, mas essas são algumas das opções que a gente tem para adicionar dentro do currículo, e eu queria falar um pouquinho do Social Impact Project, que geralmente é o ponto alto para os nossos alunos, que é um projeto de campo, que eles se organizam em grupos para ir em outro país trabalhar para uma ONG, com impacto social. Então, é um projeto de consultoria que os alunos fazem, eles têm a oportunidade de colocar todos os conhecimentos deles em prática e, além disso, poder estar ajudando ali alguma comunidade e contribuindo para alguma causa. O segundo mestrado agora que eu vou falar é o Innovation Entrepreneurship.
Esse mestrado ele é feito para pessoas que são mais inovadoras, disruptivas, que querem trabalhar no mundo de tecnologia, de startup, que querem ou fundar a própria empresa ou talvez trabalhar no setor de inovação de uma corporação. Então, durante esses 2 anos, você vai saber como identificar e avaliar novas oportunidades de negócios, ter habilidades práticas de empreendedorismo e acesso a uma ampla rede de especialistas, fundadores e inovadores. Você pode criar sua própria jornada de aprendizagem pessoal e praticar o que você aprendeu no mundo real por meio de uma série de programas de inovação na Vale Berlin, que é o nosso hub de inovação dentro da universidade. Aqui também é um pouquinho do currículo, também começa ali com os core courses, você vai ter a opção de fazer um estágio, mas também você tem a opção de fazer o Summer Entrepreneurship Program, que eu vou falar um pouquinho mais também no próximo slide, o período de eletivas e a Master Thesis. Bom, o Summer Entrepreneurship Project é uma oportunidade que você tem de desenvolver a sua própria ideia de startup e você vai ter ali o benefício de poder contar com a ajuda de pessoas que são pioneiras em startup em Berlim. E para quem não sabe, Berlim é realmente um centro muito grande de inovação, tecnologia, aqui na Alemanha e na Europa, na verdade, né? Então, é uma localização muito interessante se você tem vontade de trabalhar nessa área. Bom, agora um pouquinho sobre o Master in Analytics in Artificial Intelligence. Esse mestrado, ele fica exatamente na intersecção entre gerenciamento e dados. Então, para você que quer trabalhar como gestor ali, para você que tem vontade de ser um líder, mas trabalhar com dados, então, durante esses 2 anos, você vai se preparar para assumir a liderança na transformação dos negócios da sociedade. Você vai ter habilidades gerenciais para facilitar soluções baseadas em dados, entender oportunidades e desafios da implementação de soluções de inteligência artificial nos negócios e também ganhar experiência de negócio no mundo real por meio de estágios e do Analytics Consulting Project. Bom, aqui um pouquinho também do currículo, você vai ter os core courses, o estágio e alguns seminários também, tanto durante o período de core courses quanto no período de eletivas. E no finalzinho ali a Master Thesis. Aqui são algumas opções que você tem para adicionar no seu currículo durante esse mestrado. Então, você pode fazer parte, por exemplo, do Portfolio Management Program, que os alunos gerenciam ativamente uma carteira real de 1 milhão de euros. Ou você também pode fazer o Analytics Consulting Project, que você vai fazer um projeto de consultoria para um parceiro corporativo. Aqui agora um pouquinho dos números que a gente tem dos nossos alunos. Essa é a média salarial inicial. A gente tem 99% dos graduados trabalhando na União Europeia, e vale lembrar que a gente é uma escola de negócios muito internacional, então vão ter pessoas do Brasil, mas também vão ter pessoas da China, da Índia, enfim, de todos os lugares que você puder imaginar, e boa parte acaba ficando ou na União Europeia e 84% dos graduados trabalhando na Alemanha. Eu acho que depois, durante a conversa com o Rodrigo e com a Júlia, a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que as pessoas acabam decidindo ficar na Alemanha. A gente tem aqui alguns dados dos setores que os nossos ex-alunos trabalham e também uma lista de empresas que contratam os nossos ex-alunos. Agora que eu já falei um pouquinho sobre os mestrados, eu vou falar um pouquinho dos MBAs. Bom, aqui primeiro o próximo deadline, na verdade, que é 1º de julho, então se você tem interesse de se candidatar para o mestrado, eu recomendaria começar já o processo, principalmente para esse ano, que assim, como começa em setembro e tem toda uma burocracia ali de visto e tudo mais, é bom correr para começar o mais rápido possível. E agora vamos falar um pouquinho dos MBAs. Então, eu vou falar um pouquinho das 4 opções que a gente oferece. Então, o full-time, que é tempo integral, part-time, para pessoas que estão trabalhando e querem estudar ao mesmo tempo, o online, que apesar dele ser completamente online, ele tem 2 eletivas que são presenciais, e depois disso eu vou falar também do MBA executivo, que são para pessoas que estão num período mais sênior ali da carreira delas.
uma comparação dos diferentes programas, carreira, tem um pequeno erro de digitação aqui, que está botando R, e como você faz para você se inscrever. Bom, o Full Time é um programa de 15 meses que começa todos os anos em janeiro, que vai ter várias oportunidades ali de adaptar e de personalizar o programa para suas necessidades. Então, você vai começar nos primeiros 4, 5 meses ali com os core courses também. Então, porque como a gente aceita alunos de backgrounds diferentes, então vai ter uma pessoa ali que talvez tenha estudado psicologia ou jornalismo e uma pessoa que estudou engenharia. Então, a gente tem os cursos ali para ter certeza que está todo mundo com a mesma base no começo do MBA. Depois disso, você vai ter a oportunidade de personalizar um pouquinho. Você pode escolher entre Analytics, liderança estratégica, ou se não, inovação e empreendedorismo. Então, é um pouquinho parecido ali com as especializações que a gente tem também nos mestrados. Depois disso, você pode escolher entre 3 opções práticas. Você pode fazer um estágio, você pode fazer o Social Impact Challenge, que é algo semelhante ao Social Impact Project do mestrado que eu falei anteriormente, ou então você pode fazer um curso intensivo de alemão. Depois disso, você vai ter as eletivas, você pode fazer as eletivas no nosso campus em Berlim, e também a gente tem uma lista de parceiros que você pode fazer um intercâmbio e fazer as eletivas em outro país. E no final ali você vai ter o Capstone Project, que a gente chama, que é como se fosse o TCC ali, que é para o projeto final para você poder se formar. Esse daqui é o part-time, eu vou passar por ele rapidamente, porque ele é para pessoas que já estão geralmente trabalhando na União Europeia, porque, primeiro, ele não dá acesso a visto de estudante, porque apenas programas que são full-time dão acesso a visto de estudante, e segundo, porque as aulas presenciais acontecem uma vez a cada 2 meses no nosso campus, então, se você trabalha, por exemplo, no Brasil e quer fazer um programa part-time, fica meio complicado você viajar para a Europa a cada 2 meses. Então, eu vou passar por ele rapidamente, mas assim, ele é separado em diferentes módulos, ele tem a duração de 2 anos, e ele é 75% online e 25% presencial nesses momentos que eu falei, então a cada 2 meses mais ou menos ali no campus. Ele é para profissionais que já estão trabalhando, mas que querem ganhar novas habilidades de gerenciamento e ganhar também conhecimento sobre inovação, sobre como fazer as coisas diferentes, sobre como, de repente, ganhar ali conhecimentos de áreas diferentes da sua para você incorporar no seu dia a dia do trabalho. Esse daqui é a opção para pessoas que às vezes não querem fazer um MBA tempo integral, mas que também não conseguem fazer o part-time por conta do trabalho, que é o Global Online MBA. A gente, inclusive, tem alunos que fazem o Global Online MBA que são no Brasil. É o programa mais flexível que a gente tem, porque a gente tem 3 datas de início diferentes, em janeiro, maio e setembro, e também porque ele é muito flexível como você pode estudar. Então, pelo fato dele ser online, você tem a possibilidade de estudar no seu próprio ritmo. Então, se você às vezes só tem tempo de manhã ou de noite ou nos finais de semana, você pode ali usar o tempo que você tem para você estudar. Mas, apesar disso, a gente também tem aulas ao vivo com os professores, em 2 horários diferentes. Essas aulas acontecem para ter certeza de que, assim, tanto um aluno do Brasil quanto um aluno ali da China ou do Japão vão poder participar da aula ao vivo. E também tem vários projetos em grupo que te dão a oportunidade ali de realmente você ter uma troca com os outros alunos, de você entender, às vezes, mercados de outros países, e ter esse intercâmbio cultural que é bem interessante, que eu acho que é uma das grandes vantagens de você fazer um programa de mestrado ou de MBA em outro país. Então, você tem toda essa vantagem, mas ao mesmo tempo você pode fazer tudo online. Então, se você estiver no Brasil, não tem problema, você pode fazer completamente online, com 2 opções de eletivas pessoalmente, que a gente pode falar um pouquinho mais dela depois. Agora, falando um pouquinho sobre o MBA executivo, é um programa de 18 meses que começa em outubro e ele também é baseado em módulos. Ele tem 6 módulos em Berlim e 4 módulos internacionais
são para profissionais mais sêniores, que já estão ali num cargo mais alto e que, de repente, querem ir para um nível ali C-level ou então querem montar a própria empresa. O mais interessante desse programa é que ele realmente tem um itinerário de desenvolvimento de liderança, individualizado. Então, é realmente para você aprender a você se desenvolver como líder. Bom, agora que a gente já falou bastante conteúdo, aqui tem uma pequena comparação entre as diferentes opções de MBA. Então, aqui tem os valores, se é presencial, se é online, e um pouquinho falando assim aqui do foco. Então, o full-time administração geral, part-time inovação empresarial, o online também é administração geral, só que tem eletivas de tecnologia, inovação e global, e o executivo, que é focado em liderança, inovação e gerenciamento, com um foco em liderança individual. Bom, aqui agora eu vou falar um pouquinho do departamento de carreiras. A gente tem um departamento de carreiras dentro da universidade, porque eu acho que quando você começa um programa de mestrado ou de MBA em outro país, é importante você entender também o que você vai ganhar com isso, e o time de carreiras realmente te ajuda ali a chegar no lugar que você deseja. Então, você vai ter vários workshops de desenvolvimento de carreira durante o ano, você vai ter reporte de recrutamento. A gente tem uma feira de carreiras todos os anos, pessoalmente e online também, e aconselhamento individual de carreira. Bom, se você quiser entrar em um MBA, esses são os requisitos. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para entrar em detalhe, mas a gente tem todas as informações no nosso website. E aqui os próximos deadlines para cada programa. Então, para o full-time, 31 de maio, que é o Round 3, que a gente chama. Então, vai ter um próximo deadline depois desse, mas com esse deadline, se você se candidatar até o final de maio, você tem um desconto. Mesma coisa com o part-time. O Global Online, ele começa em setembro, então o deadline dele é no comecinho de setembro, para começar as aulas no final de setembro. E o executivo, 3 de julho, é o deadline para você conseguir 2.500 euros de desconto. Bom, agora chegando no final da apresentação, se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para o nosso time de admissions, que a gente está disponível para conversar com vocês, para saber as dúvidas que vocês têm sobre o processo de admissão ou sobre algum dos nossos programas. Bom, agora que eu já falei bastante, vamos voltar aqui para conversar um pouquinho com a Júlia e com o Rodrigo. Bom, eu queria começar com uma pergunta. Por que vocês escolheram a ISMT? Então, quando vocês estavam fazendo ali a pesquisa de vocês para estudar fora, como que foi que vocês tomaram essa decisão? Então, posso ir primeiro. Eu queria vir morar na Alemanha, e o país que você acaba escolhendo o curso acaba facilitando muito no seu networking e na sua colocação depois no mercado. Então, como eu queria vir para a Alemanha, fazia mais sentido para mim escolher um curso na Alemanha. E dentre as opções que eu pesquisei e vi, o DSMT foi o que eu mais gostei por algumas razões. Se a gente, lógico, tem o fato dos rankings, a gente é muito bem qualificado e posicionado nos rankings, mas também eu gostei muito da parte que a gente pode personalizar o nosso curso. Então a gente pode escolher eletivas, a gente pode escolher uma track, e a gente tem também opções de módulos internacionais, que eu acho que é bem bacana. Eu tive um pensamento parecido com o da Júlia. O meu background, então, é de engenheiro, e eu gostaria de estudar e aprofundar um pouco melhor meus conhecimentos em business. E eu também tinha vontade de estudar na Alemanha, e quando eu comecei a pesquisar sobre as instituições disponíveis, eu encontrei a SMT através dos rankings. Por estar muito bem ranqueado, me chamou a atenção desde o primeiro momento. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a escola, eu vi que era uma escola super internacional, que possibilitava um networking não só com
pessoas da Alemanha como do mundo inteiro. Então, foi um ponto super relevante no meu processo de decisão. E a possibilidade também das atividades extra-classe, como, por exemplo, o projeto de impacto social, que me chamou muito a atenção desde o primeiro momento. Obrigada. E agora, só para dar um pouquinho de contexto para quem já estava aqui, a gente tem um novo participante, que é o Marcelo. Ele está no Brasil agora e ele é um dos nossos ex-alunos do MBA Full Time. Bem-vindo, Marcelo, e obrigada pela participação. É isso, eu que agradeço. Desculpa o atraso aí, pessoal. Estava na reunião com o diretor agora, saí correndo rapidinho para participar aqui. Mas seguindo a questão, acho que para mim, pessoalmente, eu estudei bastante sobre MBAs, né? Não só na Europa, mas como no mundo inteiro, antes de decidir. Eu queria estudar na Europa, depois fazendo uma pesquisa mais a fundo. A Alemanha, a região da Alemanha fazia muito sentido. Eu sofri com a pandemia, era para ter ido para outra escola na Suíça antes de ir até para o ISMT. Acabei, depois de postergar, fui para o ISMT. Eu acho que foi uma das decisões mais certas da minha vida. Como o Rodrigo comentou, a escola é super bem ranqueada, bem avaliada. Mas acho que é válido trazer outros pontos também, né? ISMT traz esse viés de tecnologia. Talvez na escola ele está presente, mas não tanto assim, mas o hub de Berlim, de startups, então no fim, principalmente quando você chega para o fim, quando você começa a ter interação com a empresa, você começa a perceber o quanto isso afeta o nosso dia a dia lá. E isso era o passo que eu queria na carreira, né? Eu queria ir mais para o mundo tech, desenvolver a parte mais executiva. Eu trabalhei como em consultoria de estratégia por 7 anos antes de decidir para o ISMT, e acho que no fim do dia foi uma jogada certa do meu lado. Obrigada. Então, agora, a próxima pergunta, eu acho que eu posso responder aqui, que é uma pessoa que chegou faz pouco tempo no webinar, é normal, nem todo mundo consegue entrar exatamente às 5. Se o programa global é online, sim, a gente tem um MBA que ele é totalmente online, o próximo turma agora começa em setembro, ele acontece totalmente online, só que ele tem 2 opções, uma delas no campus de Berlim, então é uma opção de eletiva que você tem de 1 semana em Berlim, e a segunda semana que você tem de eletiva é uma opção global que pode ser basicamente de qualquer país. A última turma que a gente teve foi na África do Sul, na Cidade do Cabo, então tem essas 2 opções aí para quem não tem vontade de se mudar agora ou não pode, enfim, porque eu também conheci pessoas no Brasil que fazem o programa online por causa disso. Então, agora partindo para uma próxima pergunta para vocês. Quanto tempo que demorou para vocês, entre vocês, se inscreverem até vocês chegarem na Alemanha? Então, como que foi esse processo de se inscrever, de pegar toda a documentação e até chegar aqui? Na minha parte, eu comecei a estudar e comecei a ver os cursos de MBA mais ou menos em fevereiro de 2022, então ano passado. E junto disso, eu também comecei a estudar para o GMAT, né? Que eu acho que, bom, na minha opinião, é a parte que mais demora de preparação, porque você tem que sentar e realmente estudar, a coisa mais complexa que você tem que fazer. E quando foi mais ou menos, acho que julho, eu apliquei, então eu já tinha feito todas as minhas essays, já tinha feito a prova, que eu acabei nem fazendo de MET, eu fiz o BET, que é o Business Admissions Test, e aí eu apliquei em julho, mais ou menos acho que no round 5, se não me engano. Então foi, assim, mais ou menos um semestre de preparação para aplicar. No meu caso, eu apliquei no final de abril para iniciar o programa em setembro, e eu me mudei para a Alemanha no início de agosto. Então foi um processo de certa forma rápido, mas eu, enfim, já vinha pesquisando e estudando um pouco das possibilidades antes. Então esse foi o processo mais de admissão mesmo, antes da tomada de decisão de
de realmente aplicar. Bom, para mim, eu acho que diferente da turma aí, o meu foi bem mais longo. Acho que foi uma jornada maior. Estudos, acho que uma coisa que eu fiz bastante que me ajudou para tomar decisão. Falei com muita gente da escola. Então, sei lá, com a alumni do ISMT, eu falei com 5 pessoas antes de decidir por aplicar. É lógico, tem esse ponto aí que a Júlia comentou, o GMAT, coisas afins, tomam tempo. Preparar essays também toma um tempo. Mas no fim do tempo, eu apliquei acho que se eu não me engano, em julho e em janeiro eu estava indo já para Alemanha no meio da pandemia, com o lockdown e tudo mais. Mas aqui acho que pelo menos foi um pouquinho mais tranquilo do que no Brasil, né? Então teve essa É, vantagem, digamos assim. Mas eu acho que menos de 6 meses é difícil mesmo, né? Geralmente acaba levando ali entre achar todos os documentos e se inscrever e passar por todo o processo de admissão, vai demorar ali pelo menos uns 6 meses, se não mais. Eu queria perguntar para vocês também, eu sei que alguns de vocês têm cidadania europeia, então não precisa tirar visto, mas como que foi? Tem alguém que precisou tirar visto e como que foi? Não, no meu caso eu tenho cidadania também, então foi um Uhum. pouco mais fácil, mas eu sei que o Brasil ele está numa lista de países que têm um acesso um pouco mais fácil para a Alemanha, então você vem e tira o seu visto aqui. Então não é tão complicado quanto outros países que precisam aplicar para o visto com muita antecedência. É isso, né? Você vem como turista, aí a partir do momento que você tem o aceite ali da universidade, você tem a carta provando que você vai estudar, você entra aqui como turista com a carta, tem o direito de ficar aqui nos 90 dias e durante esses 90 dias que você entra como turista, tem que daí entrar em contato com o escritório de imigração, que é uma pequena burocracia que tem que passar, mas faz parte do processo. E como você disse, para brasileiro é muito mais fácil. Existem outros países aí que tem mais uma série de passos para até conseguir o visto. Eu sei que a Júlia já tinha tido uma experiência antes na Alemanha, então não foi sua primeira vez. Mas morando em Berlim, qual que foram as suas primeiras impressões assim da cidade? Ou se teve alguma coisa que te impressionou em comparação com morar no Brasil? Ou que te chocou? Ou que você, enfim, se vocês puderem falar um pouquinho da experiência de vocês logo que vocês chegaram. vai, Júlia, começa de novo. Vou começar de novo. Eu morei aqui na Alemanha em 2019, eu morei em Munique e depois eu fiquei um mês em Berlim. As duas cidades são muito diferentes. Assim, Berlim não é a Alemanha, é uma coisa à parte. Então, tem um estilo próprio, digamos. Então, tem muita gente que ama, é bem diferente do resto do país e realmente é bem diferente do Brasil. Eu acho que aqui tem, não sei, pelo menos em comparação à minha vida em São Paulo, eu tenho muito mais liberdade aqui de andar na rua, eu me sinto mais segura e tudo. E eu acabo nem falando alemão no dia a dia, a gente acaba usando só inglês aqui em Berlim, pelo menos, a não ser que sejam coisas específicas, tipo, você vai tirar o visto ou fazer alguma coisa assim, aí é mais em alemão. Mas eu acho que, em média, eu acho que é uma experiência bem legal. Eu vim com o meu cachorro também, eu me mudei para cá com ele, então ele tem gostado bastante também da experiência, eu acho. Para mim não foi minha primeira experiência na Alemanha, eu já havia estado no país algumas vezes, mas realmente, como a Júlia comentou, eu acho que Berlim tem algumas características bem particulares. É uma cidade super plural e internacional hoje em dia, então acho que isso torna ela muito interessante e enriquece muito a experiência fora da universidade também. Em termos culturais, museus, shows e afins, apresenta também uma grande variedade. Acredito que se você quiser, tem programação para fazer todos os dias da semana, então uma coisa que você não vai ficar entediado. E
eu particularmente gostei também. Foi um pouco mais difícil a adaptação, acho, ao clima, que no inverno é um pouco rigoroso, mas são coisas que, enfim, você se adapta com o tempo. Como os alemães dizem, não existe tempo ruim, existe só roupa ruim, né? Se você compra um casaco bom, você consegue se virar e sobreviver. Isso é fato. Bom, só complementando, acho que em geral o Rodrigo e a Júlia falaram, acho que tudo da Alemanha, assim, e o que é Berlim. Para mim, diferente deles, foi minha primeira vez. Fiquei surpreendido, eu achava que alemão ia ser mandatório, mas quando eu fui falar meu alemão meio ruim na rua, o pessoal já virou para inglês. Então, eu diria que putz, quase, praticamente tudo se resolve só com inglês. Parte cultural, acho que é a parte que é interessante enfatizar. Berlim é muito cultural, tem muito que de história, inclusive o prédio do ISMT. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá visitar, ir no bunker que a escola tem, então acho que vale muito a pena, é uma experiência incrível. Acho que é isso em linhas gerais. Obrigada. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat que eu acho que é uma coisa bem importante de se falar, que é a questão do financiamento, né? Durante a minha apresentação, eu acabei não mencionando, mas a gente tem opções de bolsas de estudo para todos os programas. Para o MBA online, infelizmente, a única opção de bolsa de estudo são para pessoas que têm cidadania europeia. Então, caso você tenha cidadania europeia também, tem muito brasileiro que tem, né, dupla cidadania, então é uma opção, mas para os outros mestrados e MBAs, a gente tem a opção de bolsa de estudo que são válidas para brasileiro, inclusive algumas são específicas para pessoas da América Latina, mas voltando aqui para a pergunta, se vocês tiveram que passar por alguma organização financeira para realizar um mestrado ou MBA, como que foi, então, ali juntar dinheiro, ou se não conseguiu algum financiamento, alguma bolsa de estudo, como que foi esse processo? Eu posso ir primeiro de novo. Eu já vinha juntando dinheiro para o programa e eu apliquei para uma bolsa. Para aplicar para as bolsas, quando você estiver fazendo o processo de admissions, você faz uma essay especial para aquela bolsa. Você pode aplicar até 3 bolsas de estudos, mas você só vai ganhar uma se você ganhar. E então eu acabei ganhando ela, o que para mim foi muito bom. Mas também existem outras bolsas de estudo que são ilimitadas e automáticas, ou seja, as que a Mariana comentou, por exemplo, se você aplicar até um determinado round, você já ganha desconto. Se você tiver um certificado de alemão, você ganha desconto. Se você tiver uma nota alta no GMAT, você ganha desconto também. Então, tem uma série de bolsas. No meu caso, eu fiz uma organização financeira antes de vir e eu encarei basicamente essa oportunidade como um investimento, não como um custo. Então, eu acredito que se você tem essa perspectiva, começa a fazer mais sentido. E como a Júlia comentou, eu acabei recebendo um desconto por ter aplicado um pouco antes do deadline e basicamente com um planejamento prévio foi possível realizar o curso. Meu caso é similar do Rodrigo, acho que tem que encarar como investimento, né? Não necessariamente se paga no primeiro ano, tem muitas pessoas que vêm perguntar qual é o ROI do curso, mas não sei se é assim que mede, honestamente. Mas no fim, como eu peguei no meio da pandemia, o euro chegou a dar 7, para mim o que fazia mais sentido era rolar, fazer essa dívida acontecer, que aí eu consigo deixar um câmbio mais estável no longo prazo. Mas no fim acho que ajudou muito e tem entidades específicas que já trabalham com MBAs e entendem o que é esse investimento e como adaptar o fluxo de pagamento específico. Sim, isso é importante mencionar também, além das bolsas de estudo que existem opções de financiamento também que tem ali algumas opções interessantes para estudantes. Obrigada. E
Agora, a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês é quais que foram, assim, os pontos altos de vocês até então, no caso de quem ainda está estudando, ou durante os seus estudos, no caso do Marcelo, na ISMT, assim, teve alguma aula que te chamou mais atenção, ou alguma experiência, às vezes, fora de aula também? Então, algum workshop, alguma visita a alguma empresa, ou durante o estágio também que tenha assim, te impressionado? No curso do MBA, a gente tem alguns não, muitos eventos, e vários deles são fora do campus, inclusive fora de Berlim. A gente acabou de voltar, a gente estava segunda e terça em Munique visitando algumas empresas, o que foi bem legal. Então, você tem um espaço muito grande de networking, não só com recrutadores, como também com outras pessoas fazendo MBA. A gente vai para Paris também, a gente foi em maio, em uma competição que a gente joga esportes contra outras faculdades, e a gente tem também um momento de networking, então a gente consegue se relacionar com vários MBAs de outros países, enfim, então eu acho bem interessante isso, essa troca. Bom, para mim os pontos altos foram diversos, começando pela infraestrutura da universidade, que me chamou bastante atenção desde que eu cheguei. A diversidade dentro do meu batch, então mais de 30 nacionalidades diferentes proporcionam um networking que realmente é extremamente relevante. Os professores conduzem também as dinâmicas dentro e fora de sala de aula de uma forma super interativa e atualizada, e isso foi super positivo. E realmente os eventos que a Júlia comentou são muito, muito interessantes, e sempre há algum evento acontecendo dentro da universidade. Se você se organiza, você consegue atender a diversos eventos com CEOs de empresas de grandes companhias e, ao mesmo tempo, ter conexões com startups super inovadoras. Então, esse ecossistema em geral também me chamou muita atenção, e acho que foi uma das coisas que mais me impressionou. Até semana passada a gente teve o chanceler da Alemanha, né? Que foi pro campus, então são algumas ali das opções que tem ali de participar de eventos, enfim, que são bem enriquecedores. E para você, Marcelo, como que foi? Para mim, eu acho que está em linha com o que a Júlia e o Rodrigo falou, mas no fim das contas, eu acho que são as pessoas, né? As pessoas no BET, elas são de nacionalidade diferente, e quando você vai discutir um case business, você começa a entender a influência da cultura delas na tomada de decisão delas. Então, o jeito como um chinês pensa é diferente do jeito como um coreano pensa. O indiano, ele é muito mais motivado por, sei lá, por nota, às vezes. Então, você consegue perceber todas essas nuances e meio que aprender como lidar nas situações. Acho que no Brasil, por mais plural que a gente seja, a gente tem um pensamento muito único, assim, né? Você já percebe o jeitinho, mas aí nesse mundo aí, e não tem escala de poder, né? Então é tudo negocial, você tem que tentar entender o lado da pessoa, negociar com ela, apresentar um ponto de vista diferente. Então acho que essa riqueza aí durante, não só dentro da sala de aula para discutir case, mas para fora, vamos fazer uma viagem, acho que influencia bastante sua percepção de mundo. Obrigada. A gente está chegando já no finalzinho, passa muito rápido o tempo. A última pergunta que eu queria fazer para vocês é se tem uma pessoa que está considerando vir estudar na ISMT, você teria algum conselho, alguma dica, alguma coisa que você gostaria de saber antes, talvez, e que você chegou aqui e você não sabia, então você gostaria de dar algum conselho para uma pessoa que está pensando em vir estudar? Vai lá, Júlia. Se não tiver, eu posso pular aqui. Eu tô pensando, mas se você tiver alguma mais rápido. Eu tenho. Para mim, eu acho que é igual eu fiz, tá, pessoal? Eu acho que falar com as pessoas que vivenciaram essa experiência
é o melhor jeito de explorar, entender, ver se tem o fit com o seu pensamento, porque é muito comum que as pessoas pensam o MBA de um jeito, mas na realidade pode ser de outro jeito. Então é meio conversa com as pessoas, tenta entender a escola, tenta entender onde ela está situada, e acho que esses bate-papos aí com alumni de, sei lá, eu falo com gente da primeira turma do ISMT, por exemplo, acho que ajudou bastante aí nessa minha jornada. Não, faz sentido. Inclusive, eu até falei com o Marcelo antes de vir. Foi bem legal, eu conversei com bastante gente. Eu conheci até uma alumni que ela estava no Brasil fazendo o projeto de impacto social. Então, é bem legal ter esse ponto de vista. E uma coisa que eu queria ter certeza é que era um ambiente mais colaborativo e não tão competitivo. E realmente, em comparação com outros MBAs, a SMT é mais colaborativa. Não vou dizer que não tenha gente competitiva, mas em média, digamos, o ambiente é um pouco mais colaborativo do que em outros cursos. Eu não sei se eu teria algo a acrescentar, só a questão de se você realmente decidir mudar para Berlim, você fazer contato também com a rede para facilitar nesse processo de mudança, encontrar um apartamento, daqui a pouco já dividir com algum aluno da universidade, eu acho que isso facilita muito nesse processo de adaptação, principalmente agora que está super difícil aí de encontrar um lugar para morar. E, realmente, entrar em contato com o pessoal que já está na universidade. Essa é verdade. Eu conversei com profissionais de outras universidades também aqui na Europa e aparentemente é um problema de toda cidade grande na Europa agora, a questão da moradia. Eu acho que Berlim ainda é barato em comparação com as outras cidades. Se você for comparar, por exemplo, com Dublin, com Paris, com Londres, mas é competitivo o mercado. Então, realmente, isso do networking, já conhecer pessoas antes de vir para cá é um conselho valioso. Muito obrigada pela participação, a gente está encerrando aqui, então queria agradecer vocês pelo tempo de vocês e pela ajuda. A conversa foi muito interessante, e é isso, muito obrigada. Não, foi Obrigado, muito tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Vai lá, Júlio. Obrigado, pessoal.